Bom, pessoal, estamos aqui em mais um Integral Cast, aqui direto da Integral Mix, em Fortaleza, no Ceará, nossa base, que hoje recebe um convidado importante, especial, nosso parceiro do leilão, e com o apoio do meu filho, Bebeto Carlos Alberto, que eu tenho certeza que vai acrescentar aqui na conversa de hoje. Bom, Pedro, queria que você se apresentasse, você que todo mundo conhece um pouquinho, ou acha que conhece um pouco da sua origem, mas queria que você falasse aqui para nós um pouco. E aí, Marquinhos, primeiramente agradecer o espaço, nosso amigo Bebeto aí, é um orgulho estar aqui dentro da Integral Mix, a gente que já é parceiros, eu acho que desde 2011 usando rações Integral Mix lá em casa, na minha tropa, tá aqui, ó, então tem que estar sempre junto, é um orgulho fazer parte dessa família e agora como a Team PM Assessoria, já no segundo ano, participando do leilão e já num leilão tão forte como Criação em Paixão, né? Eu vi ali na sua sala, se eu não me engano, 6 já? 7. Criação em Paixão é o 6º. De Criação em Paixão, isso. Então, a gente fez o leilão Integral Mix lá no Aras e esse ano a gente vai para dentro do Hotel Gramareiro, Gramareiro, aqui em Fortaleza, com uma responsabilidade grande, mas com a facilidade de trabalhar uma tropa excepcional e com o peso da Integral Mix e aí também toda a força da família Integral Mix, não só da ração, mas do Aras. Me chamo Pedro Militão, sou natural de Patos, nascido em 5 de abril de 88, sou vaqueiro, apaixonado pelo cavalo. 10 anos mais novo do que eu. 10 anos. 88, apaixonado pelo cavalo. Rodomuxo, né? Mas um apaixonado por moto também. Quem me conhece e me acompanha aí, sou piloto de motocross, não de agora, mas até antes da vaquejada. Meu pai foi Hipólito Militão, foi quem começou a trazer cavalos para o Nordeste com registro, na época do Chico Sobral, na época do José Aprígio, na época de seu Ismar Amorim. Ele correu vaquejada? Meu pai correu vaquejada. Tinha um problema no dedo, ele que na época tinha rabo, né, não era protetor. E aí quando corria muito, às vezes machucava e o dedo inchava. Então ele passou mais a bater esteira. Também não era esses vaqueirão todo assim, como Bebeto, né, um cara campeão nacional. Mas enfim, as brincadeiras aí faz parte. E aí começou a bater esteira. Quando eu nasci, meu pai já comercializava cavalos, então eu com 3, 4 anos, acho que em 92, o Aloysio fotógrafo foi lá em casa, lá no Rancho Alagamar, onde a gente ficou lá até 2002, depois foi para João Pessoa, e fez um registro de eu correndo, na função de puxador, sem puxar, mas o meu pai batendo esteira. Então, eu tenho um registro de 92 correndo boi, então tem que fazer as contas aí para ver, acho que... Eu estou fazendo as contas aqui. Quanto tempo já que eu corro boi. E em 2002 a gente foi para João Pessoa, quando meu pai foi ser secretário de Estado. Fui um pouco para moto, e aí me machuquei, quebrei o quadril. E aí ele disse, agora você vai para vaquejada mesmo. Negócio mais tranquilo. Negócio mais tranquilo e também tinha todo o apoio, como tenho, sempre tive todo o apoio do meu pai, toda a minha família, de ser vaqueiro. E aí, em 2010, eu fui ao Awards ABQM, como cavaleiro mais pontuado, disputando com o Celso e o Marlon Pilão. E me veio a vencer muito bom, e isso aí eu acho que quando o cara tem vontade de vencer, pode ser qualquer esporte, isso aí já é uma grande vantagem. Então, quando eu vi que realmente tinha como... a maioria dessa pontuação foi como esteireiro. E aí a gente, como paixão por competição, eu disse, rapaz, eu vou... Aí começou, aí já tinha um portal vaquejado. Em 2012, corri algumas etapas, e em 2013 eu disse, rapaz, agora eu vou arrochar mesmo aqui. Fui campeão em Água Preta, já deixei a minha família em casa, era o aniversário da minha mãe, foi 3 de fevereiro de 2013. Aniversário da minha mãe, mandar um abraço para ela, tá aí, vai com certeza acompanhar. E aí fui campeão de uma etapa do Portal, disputando com o Popó e o Zé Barreto. Isso lá no Parque Estácio Vajal, em Água Preta. E aí, isso 2013, no ano que eu fui o campeão brasileiro. E
como era em fevereiro, era o começo do Campeonato Portal, eu tinha me classificado também no Bem Mais. Não sei se era Bem Mais. Era Bem Mais. Eu tinha me classificado no Bem Mais. Não, minto. Eu tinha me classificado no Pilar, que já contava como uma etapa de 2013. Em 2012 eu me classifiquei. E aí, com esse título de campeão só sem racha, eu fiquei sendo líder do Campeonato Portal Vaquejada e me veio aquela... Já tendo a vontade de vencer. E eu disse, rapaz, vou acompanhar esse campeonato agora. E aí a gente juntou a equipe, Rancho Alagamar, que era eu e meu cunhado, Mailton Vale, junto com o Paulinho, que é Aras PFF, e aí a gente, Cuca também, empolgado demais e sempre, rapaz, agora já que a gente entrou, agora vamos ser campeão mesmo. E aí rodei o ano inteiro, perdi diversas datas importantes da minha vida, de aniversário de amigo, de festa de 15 anos, festa de 18 anos, de amigos meus de colégio. E aí eu disse, não, mas é isso que eu quero mesmo, então rodei o ano inteiro e me consagrei campeão brasileiro como melhor vaqueiro na categoria amador, o Rancho Alagamar e o PFF como melhor equipe. E de lá para cá, disse, agora aí fui campeão brasileiro, fui conhecido, fiquei conhecido nas redes sociais. E isso só foi me dando orgulho. Eu disse, rapaz, é isso que eu quero mesmo. Tinha orgulho de chegar no canto, como tenho hoje. Dizer que sou vaqueiro, isso aí é muito... Você representa. É um negócio... Isso. É um negócio que, antigamente, tipo, quando eu era criança, às vezes meu pai chegava nos cantos com espora e eu ficava com vergonha. Criança. 8, 10... E o pai tira essas esporas. Meu pai, ele hoje está passando por um problema de saúde. Quem me acompanha sabe. E ele com certeza já se orgulhava de ser vaqueiro. E a partir desse ano, 2013, eu chegava nos cantinhos e sou vaqueiro. Como sou hoje, como o Bebeto, com certeza. Tenho orgulho de ser. E... sou muito feliz com tudo que eu plantei na vaquejada. E hoje, acho que é uns 4, 5 anos atrás, veio aqui em PM Assessoria. Mas, Pedro, e aí... deixa eu só pegar o mote aqui, enquanto você bebe uma água. Não, vamos. É isso aí mesmo. Você falou que veio às redes sociais. Sim. Você é um grande influenciador. Né? Uma pessoa que forma opinião e traz com isso a responsabilidade de conduzir uma geração mais nova do que você, que obviamente se espelha em você, se espelhou. E por isso que eu pedi para o Bebeto participar desse podcast, dessa conversa, porque eu acho que o Bebeto é um pouquinho dessa geração que olhou para o Pedro Militão lá atrás e acompanhou e viu. Depois, obviamente, a idade vai chegando perto, não né? Porque depois de 18 anos, 19 anos, com 18, 40, conversa da mesma forma, né? É nosso ponto do futuro. Vai criando uma amizade, mas... E daqui a pouco... vai ter a responsabilidade, né, mesmo não sendo, né, tão ligado em rede social e tal, mas por um caminho ou por outro, vai sendo também um formador de opinião, uma pessoa que vai sendo observado. Né? E você ia falar que há pouco tempo, há 3 anos e tal, nasceu a Team PM Assessoria. A sua assessoria no mercado do cavalo, ela foi apontada por uma raiz que você colocou aqui da vaquejada desde do seu pai, por a sua capacidade de comunicação, por você já ter um microfone na mão, natural, a partir das suas redes sociais, e pelo conhecimento que você conquistou da vaquejada em si. Mas foi difícil entrar no mercado de assessoria, formalmente falando? Rapaz, Marquinhos, eu tive um incentivador, foi o Thiago Dantas, inclusive ontem foi o aniversário dele. A gente estava lá no leilão do Aras WS. E
E ele foi uma das primeiras pessoas, a não ser, acho que acredito que é a primeira mesmo, a chegar lá no Jonatas. Eu fui para um leilão como divulgador, assim como eu era um divulgador da Integral, um divulgador de outras marcas que eu sempre trabalhei. E aí o cara ia fazer um leilão, chegava para mim e dizia, quanto é para divulgar um leilão? Eu disse, é X. E aí eu entrava no grupo de divulgação, assim como existem outros grupos, e eu fazia essa divulgação. E aí o Thiago, como um cara que tem uma visão muito boa do mercado, disse, rapaz, que você não vira assessor? Aí eu, rapaz, não sei lá, não sei se eu dou certo. Não, rapaz, você dá. Você fala muito bem pelo fato das redes sociais. Eu tinha já mais de 8 anos, 7 anos de rede social ativa, pesada pro meu esporte. E aí, eu disse, rapaz, não sei, bicho, eu nunca... Rapaz, vá, tente, faça aí, vê aí. Eu já vendia animais atletas. Pois é, eu ia falar isso. Pelo fato do meu Instagram. E também de tu sair de dentro da vaca, tá correndo todo final de semana, acompanha muito cavalo, todo mundo a gente que tá no meio, conhece muito cavalo, sempre tem amigo que vem perguntar. Tu já fazia algumas vendas, mas para entrar no mundo do leilão, de estar lá no calor do momento do leilão, pegando o lance na hora e tendo que desenrolar isso. No começo, mesmo acostumado a já vender cavalo de pista, mas para vender cavalo potro de geração, é muito diferente na hora do leilão? Rapaz, Bebeto, eu tinha essa venda Que é uma venda lá na hora, né? Que é uma venda mais lenta do cara vender um cavalo na pista. Eu vou chegar para o Bebeto, Pedro, eu quero um cavalo de direita. Beleza, eu sei o estilo do Bebeto, eu sei como é, eu sei qual o tipo de cavalo que ele quer comprar. Então eu vou esperar um tempo. Eita, fulano tem um cavalo. Eu mando mensagem, mandava mensagem, tal, não sei o quê. E aí juntava isso, usava também a minha forma de se comunicar para ligar uma pessoa a outra, entendeu? Por exemplo, fazia um grupo, ou então se encontrava na vaquejada, tomava fazia uma resenha e tal, e aí fazia esse comércio. Aí o Fabiano Falcão, também como um cara muito inteligente, chegou para mim e eu fiz o primeiro leilão, meu primeiro leilão virtual foi lá na Agreste, ainda na principal ali, era na casinha pequena, e aí eu fiz o leilão do Fabiano Falcão. Foi o meu primeiro leilão virtual. Um pouco mais difícil, mas aí o cara vai acostumando, já tem eu tenho um ponto forte que eu acho que é a minha rede social. Então, se você faz um leilão com a Team PM Assessoria, você já tem um peso a mais e está mostrando para pessoas que não são do meio, como, por exemplo, o Wesley e o Xande, entraram no quarto de milha. A primeira égua do Wesley foi eu que vendi a ele. O primeiro animal que Xande entrou, que eu nunca imaginava que Xande ia entrar na vaquejada, a gente tava no X1 lá na Arena Pixbet, e aí eu liguei aquela luz e disse, rapaz, eu tenho um cavalo que dá pra esse cara. E aí o Comandante Touro, que é um irmão do Granito, irmão materno. Por coincidência, o nome Comandante Touro. Comandante Touro. O nome veio antes ou veio depois? Não, o nome veio depois, Marquinhos. O nome veio depois. O nome dele era para ser Forjado Touro. E aí quando o Xande entrou, é uma parceria, o Xande Avião e o Mário Quirino. E eu disse, rapaz, a gente ainda não tinha registrado. Eu disse, rapaz, eu vou batizar como Comandante Touro. E aí, graças a Deus, ele hoje é cotizado, tem 34 cotas vendidas. E aí é um filho do Dom Touro e depois o Xande comprou o Dom Touro. Então, assim, eu tenho essa força na rede social como uma ferramenta de trabalho da Team PM Assessoria. Inclusive, acredito que a gente já foi... o Pedro Militão, como digital influencer da vaquejada, foi contratado pela Integral por causa da ração. Após a ração, veio os leilões da Integral, que a gente vinha para cá fazer divulgação. E ano passado, eu tive essa alegria, inclusive quero agradecer aqui publicamente mais uma vez, de participar de um leilão da Integral Mix, que era um leilão que quando eu divulgava, eu sempre, caramba, será que um dia eu vou estar aqui? E aí, hoje a gente está no leilão Criação e Paixão, fazendo um trabalho aí fantástico, inclusive aparecendo novas ferramentas pelo leilão da Integral Mix, o uso da inteligência artificial, um site voltado para o leilão especificamente, além do site da Agreste Leilões, muito bacana. E essa venda, vou responder um pouco da pergunta do Bebeto, essa venda, ela vai chegando com o tempo, o cara vai se acostumando. Então, tipo, vai ter alguns pontos que eu sei o meu cliente
que compra esse potro de um ticket de 5 mil de parcela, e eu sei do cliente que tem aquele cara que quer um potro de R$450 de parcela, que não deixa de ser um sonho, que ele não deixa de ser uma alegria para ele que vai comprar e que ele vai querer montar ou que vai querer fazer um potrinho novo, não vai querer montar, vou fazer só uma égua de prenhez, enfim. Isso aí tem essa diferença, mas a gente se acostuma. Assim como o Marquinhos, eu acho que a Integral Mix tem quantos anos, Marquinhos? 25 anos. 25 anos. Acho que daqui a 22, 23 anos atrás, acho que o Marquinhos, rapaz, será que eu vou conseguir vender um caminhão, 2, 3? E hoje aí vende vários, o que tem de ração pelo Brasil inteiro. Eu acho que isso aí acostuma, né, Marquinhos? A gente fica querendo sempre sonhar mais alto. É isso aí. Eu acho que a gente sabe de onde a gente parte, a gente nunca sabe para onde Deus vai nos levar, né? Mas só reforçando então o caminho da vaquejada, a capacidade de se comunicar aos leilões, né? Esse foi o trajeto, né? Mas a vaquejada continua sendo um ambiente frequentado por você. Você estava machucado, estava sem correr, mas volta a correr. Volto. Eu ia voltar a correr na tropa de elite do Portal. Voltei, quebrei a tíbia, o maléu da tíbia, estava com 80 dias. Eu já tinha voltado a andar de moto, então eu disse, se eu consigo andar de moto, eu consigo correr vaquejada. Então, pode deixar as éguas prontas, Fábio, eu vou para a tropa de elite, vou voltar. A última que tu correu foi a que a gente correu junto? A última foi, que a gente foi Congresso em de março. Campeão do congresso, né? Amador e profissional. Pois é. Então, facilidadezinha. Pois é, né? Mas aí a gente bateu a cena, né? Felizmente não teve disputa por causa da chuva, mas nós estava lá classificado, né, velho? Foi. Teve gente que correu 3, 4, 100 não classificou, mas nós conseguimos. Hoje, qual a tua categoria hoje? Amador? Hoje eu corro amador. Amador e profissional. Amador, mas a minha categoria... A sua categoria principal é amador. Corre amador e aberta. Amador e aberto, né? Desculpa. E hoje, Pedro, se manter competitivo e mais a agenda de leilões, você acha que vai conseguir? Rapaz, Marquinhos, é complicado. Quantos leilões hoje? Ano passado eu fiz 38, eu acho. Então, a questão não é só do leilão. A gente, por exemplo, tem um leilão semana que vem, a gente... Era obrigação nossa ter vindo aqui antes, tanto você mandou no grupo, mas rapaz, o negócio mudou, não sei o quê. Na apresentação, um dia antes, a gente vai estar fazendo um leilão virtual em Maceió. Então, se eu pegar e disser, rapaz, eu vou correr para ser campeão brasileiro e vou continuar aqui em PM Assessoria na mesma pegada. Eu acredito que não consigo. Ou então, se conseguir uma coisa que depende de uma equipe muito boa, não que não tenha, mas tipo de volume de pessoas, de ter um motorista para levar um caminhão para tal canto, de ter um motorista meu para estar comigo, para eu terminar um leilão, por exemplo, e voltar 300, 400 quilômetros para ir para uma competição. Então, eu acredito que tenha que se esforçar um pouco mais. E como eu falei, não é só o leilão em si. A gente tem um trabalho no WhatsApp, a gente tem um leilão, tem um trabalho de estar visitando alguns áreas, visitando algumas pessoas para conseguir animais para um leilão presencial ou virtual. Entendeu? Então, acho que vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar. Tô um pouco parado porque também vendi meu caminhão e aí comprei outro para fazer um caminhão maior. E tem o fato também dessa fratura que eu tive na perna, mas isso aí é tranquilo, graças a Deus está resolvendo. Mas as pistas vão ser, assim, acho que as pistas é sempre um ambiente da gente aprender a observar para fazer um bom trabalho de assessoria. Eu acredito também, Marquinhos, que uma parte do sucesso que eu tenho na Team PM Assessoria, de estar em leilões de vaquejada, de estar em grandes leilões, é o fato de eu ter sido criador com meu pai desde criança, de vir com a base que desses animais que tem aí, está acontecendo hoje, da gente já ter tido lá atrás, por exemplo, o primeiro Hollandese que derrubou o boi foi do meu pai, Yoti Holland, foi um cavalo que a gente vendeu para o Pernambuco. Um dos primeiros Apollo VM que veio para a vaquejada foi do meu pai. Então, assim, do Zeca. Era do Zeca Tererê. E aí, pelo fato de eu estar na pista, junto com o Bebeto, junto com o Popó, com o Paulinho, a gente tem mais prioridade de chegar e falar, propriedade de falar e dizer, esse cavalo aqui, semana passada, por exemplo, 2022,
2023, eu corri na Mina. Categoria profissional, fui o 13º melhor vaqueiro do Brasil e a Mina foi a 2ª melhor égua do Brasil. Perdeu para a égua do Renato Tobias, uma que ele correu em 2023. Então, eu cheguei a fazer leilão por exemplo, estava São Francisco, eu fiquei reservado campeão no profissional, Parque Bem Mais, eu fiquei reservado campeão no profissional, e teve outra que eu fiquei também disputando o primeiro, se eu não me engano foi Iguatu. E aí teve leilão de eu fazer na próxima semana, de eu estar vendendo um animal que era filho, ou um irmão, ou da mesma genética de um cavalo que eu disputei no final de semana dentro das pistas. Por exemplo, no Aragon, que correu Fazenda São Francisco, do Rei Big Dog, que ganhou, ficou eu, Delvani e Gera no Bem Mais. Então, assim, eu acredito que o cara comprar um animal de uma pessoa que está dentro das pistas, que viu e conhece uma carreira de boi, eu acho que fica mais fácil. A confiança também do cliente que vê que está comprando com uma pessoa que entende, que está no meio há muito tempo, né? Uhum. A pessoa, para comprar um cavalo, ela, sem estar vendo um leilão virtual, por exemplo, ela vai ter que ter confiança, tem que ter confiança em quem tá oferecendo para ela o potro ou a égua. Isso, Bebeto. E assim, hoje o Bebeto às vezes traz, pai, o cavalo tá se destacando. A curiosidade do criador, sabe quem é pai, quem é filho, né? Mas com certeza hoje eu preciso perguntar mais ao Carlos Alberto o que é que tá dando certo, o que é que tá virando aí. O Marquinhos como criador e o Bebeto como filho dele, que tá dentro das pistas, é um cara... Você, se não tivesse o Bebeto dentro das pistas, talvez você tinha um pouco mais... Talvez não, você teria um pouco mais de trabalho quando você fosse investir. De ver o que é que tá dando certo. Além daquilo que a gente já conhece que deu certo, né? Mas, e às vezes você... rapaz, isso aqui é coisa nova. Isso aqui tá... né? E o mercado, eu acho que vai estar cada vez mais ofertada de coisa nova, do ponto de vista de cruzamentos, porque é o natural. Sim, sim. E a gente precisa estar cada vez mais ligado, olhando para a pista para saber o que é que do que é que passa daquela peneira. É aí onde eu não posso parar. É aí onde eu não posso deixar de ir para vaquejar, porque eu não quero deixar. Eu estou fazendo um caminhão, tem minhas éguas em parceria com o HT Ranch. A gente comercializou a Cats Kit esses 2 meses atrás. Era minha e do Aras Encanto, e aí eu comprei de volta do Aras Encanto e fiz a comercialização com o Henrique Vital, com o Tassiano Vital, são lá de Alagoas, estão fazendo um plantelzaço. E aí ele disse, não, vou comprar a égua, mas eu só tenho interesse na barriga, deixa ela aí, vá competir, faça... Então assim, comprei outra filha do uma filha do Beaver Eterna, que está lá no Rafael do Leite, para fazer a paria da princesa também e correr. A gente tem que estar nas pistas. O pessoal me cobra muito nas redes sociais, rapaz, cadê tu? Deixa esse leilão de lado, deixa essa moto de lado, tu só quer viajar agora, tu não quer fazer, não quer correr mais vaquejada, mas o caminhão tá saindo no final do ano, as éguas estão prontas, não corri a tropa de elite por causa da minha perna, mas isso aí quando a gente voltar, a gente já estamos aí devagarzinho, a gente vai escavacando, né, bebê? E a tentação de criar, de ter um animal próprio e tal, é natural, né? Você tá ali na cara do gol, você tá vendo que tá dando certo, isso aqui dá para comprar, ganhar dinheiro lá na frente, né? Como é isso hoje, Pedro? Você tem, assim, como foco também, além de ser assessor, competidor que tá ali voltando, né? Mas de ter a própria criação, ou é mais no sentido comercial do negócio, de ter aqui para vender ali, sim. Ou é construir? Rapaz, Marquinhos, eu até 2022 tinha um pensamento que, rapaz, eu não... o cara pegar uma égua, fazer um embrião, esperar, não sei o quê. E aí foi o Rodrigo Loureiro que me incentivou, assim como diversas outras pessoas, mas um cara muito inteligente, a qual devo uma gratidão imensa. Eu comprei um potro, na verdade comprei um embrião no leilão do Geis, estava em casa, e apareceu um potro, um embrião do Dom Toro, na Eternal Flink Peju, e aí eu disse, rapaz, vou comprar esse embrião aqui. Acho que o Guga Lins que me ofereceu, e aí a gente conhece o Geis, não sabe como é o jeito dele comprar.
eu já trabalhei com o Geis, eu disse, rapaz, agora eu vou comprar o Geis do jeito que ele me compra, o que ele quer Você deu uma assessoria pro Geis no período ali Isso, do do Dom Toro e do Aragão. Foi dos primeiros leilões grandes também que me colocou na prateleira de assessor. Não só a ele, não só a Fabiano Falcão, nem a Thiago, mas a todos que me apoiaram e me apoiam. Isso aí eu vou ter sempre uma gratidão e sempre vão ser lembrados. Mas em relação ao criador do Rancho Alagamar, meu pai já vinha desde 1982 criando cavalo. Tanto que o ferro ainda é o ferro do meu pai. E quando foi nesse embrião, aí o Guga me ofereceu, esse mesmo, Guga, como é? Aí falei, aí disse, era em 40 parcelas no leilão. Ele faz em 50. Não foi você que começou esse negócio. Não, porque eu já via Jason quando ia comprar animais caros de um valor agregado alto, ele sair da 40 parcela e ir para 50. E ele disse, rapaz, faz em 50. Aí o Guga disse, faz. Aí a rodinha, não sei o que, pô, pronto, bota o lance. Aí quando lançou, aí comprei. E aí já fui dormir sonhando. Caraca, será que vai nascer o quê? Aí se nascer uma fêmea, eu vou fazer isso. Se nascer um macho, eu tô lascado. O pensamento foi esse. Se nascer um macho, eu tô ferrado. E aí foi, mas tá bom, eu quero que venha Rosílio. Pode ser macho ou fêmea, agora tá. Comecei. E aí plantei aquela semente do sonho e nasceu o Comandante Toro. Rapaz, na hora que nasceu, aí eu acabei, você é macho. Eu digo, Ave Maria, esse é Rosílio. Aí eu digo, pronto, escapei. E aí, conversando com o Rodrigo, eu já era assessor, já fazia leilão, mas o Rodrigo nasceu lá em casa um Dom Toro na Eternal Flynn. Irmão do Granito. Irmão materno do Granito. Ele ainda é teu ou é só do... Hoje ele é meu, do Xande e do Marquirino. Aí apareceu esse ponto lá, nasceu esse ponto lá em casa. E aí, o que é que eu vou vender? Aí o Rodrigo disse, não venda não. Não venda não. Faça um garanhão para você e leve para as pistas. E aquilo me deu um estalo, eu disse, rapaz, vou fazer. Vou fazer. E a partir desse momento, eu comecei a ligar mais, a deixar de ser um comerciante de cavalo para ser um criador. E você escolheu o caminho mais longo. Que não, foi comprar um embrião, hoje eu comprei nascer um macho, fazer um garanhão. Fazer um projeto, arrumei um sócio, lancei no leilão do Jason, cotizamos ele, vendemos 34 cotas. E inclusive o Aras Integral Aras Integral é cotista junto com o Aras PFF. Era para ser uma de cada, mas eu vou deixar passar para você. Mas, e aí, Marquinhos, aí veio aquele negócio. E aí eu já comprei, a partir do momento que ele nasceu, eu já comprei algumas éguas que eu imaginei nele, certo? Hoje eu tenho alguns embriões de éguas que eu comprei. Por exemplo, a Dama Nitro, o ventre, comprei a barriga dessas éguas. Para usar no comandante, por exemplo, a Dama Nitro, que é daqui do Ceará, comprei uma barriga dela. Tem uma filha do Rick Toro, que é lá do Bruno Muniz também, já comprei pensando nela. Uma irmã própria do Armado. Tem as minhas éguas de competição, inclusive os cotistas podem usar. Vou falar com o sócio, o Xande, com o Geis, para ele arrumar uma da Cristal. Viu? Vamos organizar. É uma honra para o comandante fazer esse embrião. E aí, eu já comecei, eles vão começar a usar, os cotistas estão liberados a usar a partir dessa estação. E lá em casa tem algumas éguas, Dom Rojo na Latorita, vou fazer no comandante, as minhas éguas de pista eu vou fazer no comandante, algumas Roland Jacks tem lá. E aí vai ser, esse ano ele já vai começar a cobrir todas as minhas éguas. Ele tem hoje, vai fazer 3 anos. Agora depois de agosto, né? E aí já vou. Eu ia perguntar isso. Vai pra pista. Isso aí foi. Ele começou a domar já antes da estação e agora vai começar a fazer todos esses embriões. Inclusive recebi um áudio hoje do Pedro Vitor. Só tem umas éguas aqui no CIE, comandando todo nelas. E aí, bicho, a gente sabe, quem faz a criação, quem é criador, quem não cria, eu indico
é uma coisa, um caminho sem volta de você fazer você ver uma égua prenha, de você acasalar, ver se a morfologia de uma égua dá certo com um garanhão, para depois você ir pro registro, entendeu? E aí ver se dá certo também, e aí dando certo, aí você vai somando algumas coisas para fazer um potro que você queira comprar. Eu acho que eu, como criador, é uma coisa, eu gosto de vender o que eu queria de comprar, entendeu? Por exemplo, se um criador como você chegar para mim, Pedro, eu quero comprar esse macho. Eu já disse a muitos clientes meus, diziam, deixa quieto, não compro não. Não dá certo não, acho que com o seu cavalo vai tirar muito grande, ou vai tirar muito pequeno, eu acho que vai tirar fino, ou então o sangue não bate, esse cruzamento a gente já tentou, não deu certo, ou então também esse cruzamento é o do seu cavalo, entendeu? Então, como a gente tem aí no leilão Criação em Paixão, a gente tem Napoleon, Eternal Easy e vice-versa, que é um cruzamento que a gente tem certeza que dá certo. Então, é uma coisa viciante de você ver uma egona cheia lá e perguntar ao seu tratador, ao seu gerente. A ideia é fazer quantos produtos por ano? Do comandante? Rapaz, do Marquinhos, eu tenho... Militão como criador. Não, eu já comecei, acho que ano passado eu fiz 7 produtos. A minha área não é uma área tão grande. Eu também não penso em fazer, eu quero fazer 30 bichos por... A gente sabe a dificuldade que é criar. Hoje a gente tá almoçando ali, eu via do outro lado, lá na Integral, eu disse, mas acaba lá em casa nas 3, 4, 5. É um moído danado. Imagina um homem desse que nasce 50 produtos por ano, 60 produtos por ano, claro, uma equipe muito maior, mas cada um tem uma particularidade, tem um problema, tem por exemplo, tem um potro que foi do Napoleon, né, que a Lele cuidou desde nova, a mãe morreu. Então, assim, fazer em volume é muito difícil. Eu até zelo pelos meus clientes de fazer qualidade. Então, cara, não vamos... vou tirar 3, 4, 5 embrião. Faz o seguinte, você tira um embrião com um cavalo, um Napoleon, um Apolinho, ou um garanhão, um Holland Jack, uma coisa Eternalize, e aí emprenha ela, deixa aí, vai vendo como é nascer, como é a dificuldade de criar. Tem que ter sempre um a menos do que o que você gostaria de ter, você não pode ter nunca um a mais. Quando você tem um a mais, o negócio começa a apertar e começa a dar desgosto, e aí você acaba com tudo. Isso. E começa a vender o que você não quer vender. Isso. E aí, que é o que o mercado quer comprar, né? E aí, voltando à parte do criador, do comandante touro, a gente já sonha em ir para o Potro Futuro. A gente, graças a Deus, tem vou dizer que sorte com o Potro Futuro. O primeiro campeão Potro Futuro de vaquejada foi eu e Diego, meu primo, Diego Militão, ele como puxador e como esteireiro, em 2003. A gente foi campeão lá em Bezerros. Na época, eu lembro como hoje, era um pano, um guardanapo, e os caras, quando terminavam, passavam na barriga, passavam na espora, e a gente conseguiu ser campeão. Bezerros, não sei se foi derby ou se foi congresso. Pedro correndo, Pedro batendo esteira pro Igor Moiá, pro bebezão. Rapaz, foi. Boa televisão, confusão medonha. Tu lembra, Bebeto? Lembro, eu era pequeno, mas não lembro. Foi mesmo, acho que foi. Rapaz, foi o maior imprensado. Eu acho que o Marquinhos era da BQM, não era? Eu era da Bevac. Tu era do... Era da BQM. Eu era da Bevac. Do conselho, eu acho. Do conselho, não sei. Eu sei que fizeram a comissão de Pedro esculhambou o juiz. Foi. Eu não sei exatamente por que foi. Se foi o Boi tinha brigado, se não tinha brigado, e vai zero. Olha na TV... E manteve. Cabeça esquentou. E era o boi de bater, né? Nada, era na disputa já. Era na disputa, era pra entrar. Que entrar, já tinha entrado. Já tinha classificado, tinha batido bem pouquinho sem, ó. Nós tava classificado. Desclassificou. E esse potro, ele era de um amigo nosso, e que tava correndo com o bebezão, com o Igor Moiá. A égua de esteira que o Pedro tava era a Sonita, que é mãe da potra maquiada que esse ano tá no leilão, mãe do prêmio. Sim, a Cheia de Zorreiro. Sim, ela Cheia de Zorreiro. E, rapaz, e aí me botaram lá pra julgar o caso do Pedro, junto com mais 3 ou 4. Bravo! Aí, vamos falar com o Cuca. E o Cuca? Cuca, eu me lembro uma vez você dizendo, a pessoa quase um filho do Cuca, o Cuca dizendo, Pedro, Cuca disse, Cuca tem gratidão demais por ele. E gosto dele também. Pedro é quase um filho, eu não vou julgar isso não. E ficou nesse negócio, eu digo, rapaz, se o Pedro no Cuca não vai julgar, eu também não vou julgar não, porque
Eu só tô torcendo para dar certo, porque os animais eram lá do sítio, né? Isso aqui deu errado, não foi? Deu errado. Deu semi-errado. Não, deu errado que a gente foi desclassificado. A gente Foi não ganhou, desclassificado. nem ganhou ponto, nem ganhou dinheiro, nem ganhou nada. Troféu não. Bravo, ganhou. Acho que só Foi esculhambação lá, medando. E passou, desculpar a galera aí, que não façam isso em casa. Quer dizer, nas vaquejadas, né? Do portal, do Portinha pode fazer. É o negócio da responsabilidade de ser formador de opinião. Claro, né? claro, com certeza. Isso aí já... Ali foi... Mas é o exemplo que vai ficando aí também para não fazer. Marquinhos, como a gente tá voltando no tempo aí, eu tenho uma pergunta para perguntar ao senhor. Conte um pouco como foi aquele... Até perguntei ao Bebeto, foi 2017 ou 2018? 18. 2018. Eu acho que o Marcos Lima, como criador, que acho que nem nos melhores sonhos você sonhava que o Napoleon fizesse tudo aquilo que fez em 2018. Eu acho que rendeu até isso aqui, né? O Hall da Fama. Hall da Fama, não sei se a câmera tá pegando, vou mostrar aqui. Pessoal, esse aqui é o Oscar do cavalo, quarta e milha de vaquejada, o Hall da Fama, que o Napoleon, em 2018, fez um estrago dentro do Campeonato Nacional de Porto Futuro, lá em Lagarto, né, Marquinhos? Conta só um pouco sobre isso. Foi um coroamento, né? O Napoleon tinha recém-desaparecido, né? Foi o primeiro Porto Futuro que o Napoleon já não existia mais. E aí a gente chegar lá, antes de ir, eu dormindo no Bebeto, assistindo, e acordou, Paloma ganhou o Porto Futuro. Ganhou o Potro do Futuro. Profissional Light. Profissional Light. Rapaz, já estamos. Vamos lá. No meio do caminho. Não, aí no outro dia. É que lá. Todo Sabe dia como é era que Disputa demais. Disputa demais, e eu acho que essa disputa era na quarta, sei lá, na terça. E aí, na madrugada, a Paloma foi campeã do Potro Futuro Profissional Light, com o Carlinhos Timóteo, com o Ronald batendo esteira. Foi tudo. Já um casal Napoleon de Napoleon, campeão Porto Futuro. Uma parelha de Napoleon. E no outro dia, eu acho, foi a disputa do Porto Futuro aberta. Quem foi ganhou a Cinderela. foi o Serafim na Cinderela. Na Cinderela, também cria nossa. Aí depois... 3 títulos. Aí depois, no domingo, aí Campeonato Nacional. A gente ganhou todas as categorias abertas da prova, que foi Porto Futuro Profissional Light, Porto Futuro Aberto, Nacional Profissional Light e Nacional Aberto. Quem foi o Nacional Profissional Light? Foi a Bianca. Foi a o Bianca, Rodrigo e a Cristal batendo esteira. E por fim o Napoleon. O Napoleon Brau ganhou com o Cacazinho. E o Napoleon Brau, a gente tava chegando em casa. Já tava bom demais. Ganhando e voltaram a ganhar. A gente chegou em casa, já tava ótimo. Aí quando foi que eu tinha vi como é que tava a disputa, pouquinho disputando. Ficou Natano, Cobrinha e Cacazinho no Napoleon Brown disputando de teste. Se abrir a porta de casa, Cacazinho botou, Natan perdeu. Pronto, foi pra terminar com chave de ouro. Foi uma gritaria lá em casa, eu e o Bebeto. E aí, assim, demora a cair a ficha, né? Você vai curtindo um por um. Isso foi 2018, né? A gente tá em 24 já. 2018, e aí nem pra trás um garanhão tinha feito isso, nenhum criador. E até agora, então, nenhum garanhão, nenhum criador. Eu acho que é difícil fazer mesmo, porque, são títulos tão disputados, você pegar... Num único final de semana. E todas as categorias profissionais. E também foi cada um cavalo diferente, né? Tipo assim, a gente não é só um cavalo só que vai ganhar. Cavalo diferente, vaqueiro diferente. No Amador, por exemplo, puxador esteireiro. Puxador esteireiro. Acho que teve 2 ou 3 esteireiros. Teve dois esteiros diferentes. Dos 8 títulos, foram 6. Eram 2 duplas de Napoleon, né? E aí eu tava viajando, tava em Brasília, e recebi um telefonema do Cicim, que era presidente da BQM, disse: Marquinhos, tô acabando de sair de uma reunião aqui, o Napoleon foi indicado pro Hall da Fama da BQM. Disse, por mérito, né, Marquinhos? E o Bebeto tinha me perguntado um pouco antes desse negócio: pai, quando é que nós vamos ganhar um prêmio daquele na BQM? Eu disse: Bebeto, é difícil, rapaz, não é assim não. Eu não lembro, não. Mas ganhamos o título que eu acho assim mais importante. Eu acho o título do award do criador é extremamente importante, mas você consegue talvez construir ele de maneira mais fácil, né? Claro, tem que acertar e tal, mas você bota o cavalo para correr, você vai, você leva, você faz.
O título do Garanhão aí é o reconhecimento da raça daquela linhagem, né? E aí, assim, é algo que eu acho talvez mais difícil de você pilotar, né? Tem que acontecer, como aconteceu. Então para mim, foi talvez o momento mais importante que eu possa me recordar enquanto criador. Sim. Né? De uma linhagem que eu acredito tanto, né? Que a gente continua usando ainda de maneira tão forte dentro da nossa criação. Inclusive, no Criação em Paixão, já interrompendo um pouquinho, a gente fez uma conta hoje, tem 10 filhas do Napoleon. Das 10, acredito que 6 ou 5 podem ir. Não, mais que isso, pode voltar. Algumas estão prenhas, né? Que tem prenha do Granito, tem prenha do... Não, só Granito, não é isso? Do Orelhão. E aí pode ir para as pistas. E macho também, a gente, se eu não me engano, tem 3 filhos do Napoleon. Então, no Criação em Paixão, agora dia 1º de agosto, quem tem vontade e coragem também de ter um Napoleon, tem o site da Agreste, está lá, né? Com certeza. Eu acho que criar é você compartilhar com o mercado aquilo que você acredita, né? Como você falou, né? Foi lá, buscou um embrião, comprou barriga, tal, que é produzido dentro do volume que você consegue administrar e tal, mas assim, é um trabalho que você vai repartir aquilo que você acredita, e a gente faz isso da mesma forma com o Napoleon. Agora o Granito vindo, né? O Granito vindo que sucesso para Granito, agregar, para somar. O Granito foi uma surpresa desde o início. Granito foi lançado aqui há 2 anos no Integral Mix, não é isso? É. E aí muita gente usou. Paulinho usou mais, né? O Granito é um pouquinho o que você fez com o Comandante Toro. Você comprou um potrinho com 4 meses de idade, né? 4 meses de idade, fizemos, lançamos, o mercado aprovou, o mercado agora confirmou. Vai para as pistas. Vai para as pistas. Não sei se ele vai ter tempo, viu, Marquinhos? Porque 450 só dessa lapada. Eu acho que vai ser um grande desafio conseguir. Sim. É igual a você administrar a carreira de competidor, de assessor e de criador. Né? Mas vamos conduzir de forma que ele consiga. Ele já mostrou que ele tem habilidade para os bois. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, claro. Né? E agora botar os filhos dele para correr boi também. Daqui a pouco sai a primeira geração dele. É isso que eu estou dizendo, daqui a pouco tem a primeira geração. Foram vendidos 7 no leilão do PFF, e das pessoas que estavam no PFF, eu acho que 5 ou 6 pessoas, quando viram a produção do cavalo em cima do palco, se orgulhou e disse: rapaz, eu tenho uma Granito lá em casa também, nascida, com a mãe fulana. Eu tenho uma Granito lá em casa, eu vou botar para correr. Nós compramos lá uma filha do Granito na mãe Dom Toro. Sim, cruzamento muito parecido. Tentei ele vender outro, mas você muito parecido com o Comandante, né? Sim, mesma linha ali de genealogia. E essa vai correr boi, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. No leilão Criação e Paixão também temos uma, né? A primeira filha do Granito. No Criação e Paixão tem uma com a mãe El Shade, né, de um convidado nosso, né, mas é bom a gente ver que o que a gente acredita tá sendo também acreditado pelos amigos, né? Certeza. Inclusive lá em casa tem Granito, na mãe de Cats, a gente fez lá em casa, tem uma potrinha, nasceu e vai para as pistas também, então se não me tomarem ela antes, depois do sucesso do Granito no leilão do PFF, também aqui no Criação em Paixão, mas tem uma fêmeazinha lá, Granito, na Playgirl Case, que é a mãe da Cats Kitty. E me diga uma coisa, se você pudesse escolher ali um dos momentos mais marcantes da sua carreira, né, de competidor, e eu acho que a carreira de assessoria ainda tem muita coisa para acontecer ainda, né? Ficando na raiz, na vaquejada, assim, rapaz, isso aqui foi o maior presente que a vaquejada pode ter me entregue. Rapaz, Marquinhos, um dos maiores presentes para mim, desde o começo, foi ser campeão do Porto Futuro, que foi um título que meu pai sempre falou, de trazer a BQM para a vaquejada. A gente foi campeão em 2003, mas de 2003 para trás, ali eu comecei em 92 a correr boi, de 92 que eu começava a me entender de gente ali, de escutar conversa de velho. Foi montando quem? Num filho do Ronald da R,
e o meu primo no filho do Smart Olena. Era Comanche Olena e Shade Redfall. A gente foi acho que até Dermival, eu acho. Não, Fabiano Falcão, não sei. Falou assim, rapaz, vocês podem se orgulhar que vocês foram os primeiros campeões da primeira disputa do Porto Futuro em 2003. Então, daqui a 100 anos, quando fizer 100 anos de Porto Futuro, vamos estar lá na historiazinha lá marcada. E da primeira competição, primeira disputa oficial ABQM do Porto Futuro, a gente conseguiu ser campeão. Mas de 2003 para trás, como meu pai já vinha do Sudeste, trazendo alguns animais, sabendo que existia Porto Futuro de 3 tambores, de 6 balizas na época, de apartação, eu vi meu pai falando muito em relação a ser campeão Porto Futuro, de Porto Futuro ter que ir para a vaquejada, de ter não sei o quê. E aí, quando a gente foi campeão, eu me orgulhei muito. Foi uma... Sonho do seu pai, você estava... Isso, apesar de eu não estar focado em nada na vaquejada, tanto que quando a gente ganhou não existia a rede social e a entrevista era para a BQM, para a revista BQM. E eu corria, como eu morava em Patos, eu não corria com o Diego, meu primo, batendo esteira para ele. Então foi uma das primeiras competições a correr em casa, passando. E aí eu lembro como hoje, acho que é o Abdala, né? o cara que faz a revista BQM, né? E aí me chamou, a gente deu entrevista, muita entrevista, deu para Conexão Vaquejada, deu para Abdala, deu para diversos outros jornais, Jornal do Vaqueiro, que era um jornal de Natal. E aí perguntando como era, que ia ter sido campeão. Rapaz, a gente nunca correu não, correu aí, ganhamos. E isso aí me orgulhou, isso aí com certeza está na minha história. Ser campeão do Portal Vaquejada como melhor vaqueiro, eu acho que é o título que qualquer um vaqueiro, o cara que disser que corre o Portal Vaquejada e ele não quer ser campeão do Portal Vaquejada como vaqueiro puxador, eu acho que ele tá na posição errada. Então... Tu ganhou só como amador ou aspirante? Não, eu nunca corri aspirante não, meu Beto. Eu já entrei não, acho que não tinha, não. O Paulinho chegou a ganhar aspirante. No ano que eu ganhei amador, o Paulinho ganhou aspirante. E aí eu já corria no amador, nunca... E a equipe não era tu e o Paulinho? Mas aí Paulinho correu categoria amador e aspirante, porque ele tinha a filha do Power, uma palomina que morreu, e também já tinha assessora. Então ele corria amador e aspirante, e a soma dele com o de Mail também a gente conseguiu. Como eu fiz muito ponto, se eu não me engano, eu fiz um rebanho de ponto danado esse ano. E aí a gente conseguiu ser campeão. Mais um desse Porto Futuro é uma do campeão do Portal Vaquejada é outro ponto que me destaca. Importante. Eu fui campeão nacional ABQM em 2013, lá no Zezé Rocha, montando a Pine Easy. Pelo fato de eu ter sido campeão Porto Futuro, quando veio o nacional, o derby começou, se eu não me engano, 7 anos depois do Porto Futuro. O primeiro foi lá no Pilar, eu me classifiquei e fiquei em quarto, né? E aí eu já tinha sido campeão do Porto Futuro, aí eu disse, rapaz, agora eu vou ser campeão nacional ABQM. Porque o título de campeão nacional ABQM, o cara não... É forte. É forte. E aí... Então nós estamos correndo atrás, né, Beto? Bebeto já não? De vaquejada não. De vaquejada não. Então Bebeto pode ser o único que vai ter 2 modalidades. E a evolução também, né? E hoje da genética, que é impressionante também a diferença do Potro do Futuro de hoje em dia do Potro do Futuro de 2003, por exemplo. Ah, Bebeto, eu acompanhei, que você é novo, mas eu acompanhei, Marquinhos, como a gente foi campeão do primeiro, e aí em 2004 a gente já foi na responsabilidade de defender o título. Caramba, agora vamos. Eu corri, a Betty Holland foi nossa, o pai dela, a mãe, e aí meu pai vendeu para um vizinho nosso de propriedade, e quando ela nasceu tal, e o cara começou a domar, que passava na pista da gente, meu pai botou o olho e disse, rapaz, pronto, o senhor puxou ali aquelas 5 éguas de Porto Futuro. E aí meu pai chegou e disse, essa aí eu vou arrochar para comprar, para a gente botar ela para correr o Porto Futuro, que foi um Porto Futuro no Maria Mineiro. Eu corri amador, na Betty Holland, e Diego Militão correu no profissional. Então, assim, a gente já ia na questão de defender o título. E o Bebeto falou em relação à genética dessa mudança de antigamente para hoje. E, Bebeto, você é novo, mas eu desde 2003 venho nessa 2005, 2007, ali 2008, e a gente acompanhou muito, Marquinhos, a evolução da genética. Por exemplo, muita gente não sabe, mas antigamente você não poderia correr travado em animais no Porto Futuro.
Você poderia Sabia não. travar no aberto, no campeonato nacional você poderia laçar, né, que a gente chama. No Porto Futuro você não podia, se você travasse você já era desclassificado. E essa regra mudou com os animais de velocidade entrando na geração de Porto Futuro na vaquejada. Rapaz, acho que foi um dos Porto Futuro mais desmantelados que eu vi na minha vida. Eu tava conversando era uma conversa lá no caminhão, lá no Nacional. Eu não sei se tu tava nessa conversa, mas tava eu, Paulinho e Igor. Não sei se Ricardinho e tu tava nessa hora, mas Paulinho falando, a gente assistindo a transmissão ao vivo, e a cada rodízio, não, se falasse que não era Porto Futuro, o nível da cavalaria mudou muito, Bebeto. A turma só vai com um machado bem afiadinho pro Porto Futuro. A gente hoje a gente produz Roland Easy e Apollo VM no Nordeste. Então a gente produz esse potro com uma égua voltada para vaquejada, que a gente sabe que dá por exemplo, um Dom Diego, bota um Napoleon, bota uma linhagem de trabalho no Roland Easy para dar aquela acalmada que a gente precisa. E é um animal que nasceu no Nordeste, ele não usou chibata na época da doma, ele não tomou anabolizante, ele não correu prado de botar numa porteira num brete com 2, 3 anos e abrir uma porta e vai correr. E eu acompanhei esses Apollo, esses Roland Easy, esses Return Point, esses Pivot Point, esses Side to Fly, My Twice Dance, correndo potro do futuro de animais que vinham do lixo de Sorocaba. Alguns animais, por exemplo... O refúgio não, que não dava certo sim, lá, vinha, sim, né? por isso que eu falei, a palavra certa é o refúgio. Era um animal que não corria dentro de Sorocaba, Bebeto, mas que ele já foi numa cancha reta, ele já foi feito para tirar tempo, ele comeu muita ração, ele estourou o joelho, ele fez alguma coisa, se machucou, e aí não correu. E aí veio, nessa época de Porto Futuro, na época que a gente não tinha o bem-estar animal que a gente tem hoje. Então a gente viu o desmanteiro, você via Porto Futuro do cavalo torar a rei e se embora. Isso aí era normal. E os arreios tudo forrado ainda mais, espora. Não, desmanteiro mal do mundo. Por exemplo, hoje eu tenho lá em casa, quando a gente foi campeão em 2013, era um lenço, como eu falei. Então a gente olhava assim e dizia, meu amigo, como é que esses cavalos vão... Aí não podia travar. Aí pronto. Aí eles tiraram a questão de travar pelo fato da linhagem de velocidade entrar e realmente se não segurasse... Mas hoje é muito claro a qualidade dos cruzamentos que foram assim, estão cada vez mais específicos para vaquejada. Linhagem vaquejada. A qualidade da doma, que evoluiu muito, né? A qualidade da doma falou. E a orientação dos próprios competidores, assim, o conhecimento, o discernimento de saber o que dá para ir, o que não dá para ir, o que bota começando, bota uma vaquejadinha menor, vamos ali, vamos ver. A gente tá com 25 anos de Porto Futuro. Não, 25 não, 22 anos de Porto Futuro. Então, assim, a gente, como o Bebeto falou, tem ponto que a gente olha, eu mesmo já corri em Porto Futuro que, rapaz, desmantelou aquilo, mas vamos, Porto Futuro, vamos. Antigamente ia, não tinha. Bebeto, nessa de um fato curioso da Betty Holland, em 2005, se eu não me engano, foi o Porto Futuro dela. No Maria Mineiro, a gente cansou de ver animais que puxava e batia esteira, porque não tinha volume que a gente tem hoje e nem tinha qualidade. Às vezes você tinha um animal de puxar que era muito bem domado, que não se classificava, perdia no primeiro boi e o cara ficava rodando atrás de um cavalo de esteira. E aí o cara dizia, não, por exemplo, Folguinho, que era um cavalo de Júnior Neguinho, ele se classificou no Porto Futuro, puxando e batendo. A Betty Holland, ela puxou e bateu. Muitos animais... Fazia as duas funções pelo fato de não ter animais qualificados para bater esteira, então entre um doido sem arreio, sem nada, é melhor um ali, é só parar e rodear. Então, essa evolução teve, e hoje eu já cheguei a correr no Streak of Lean que eu comprei, castrei, era Streak of Lean e Side to Fly. Domei lá em casa, comprei tanto ele como o Mustang, que era um roxão que eu tinha em Manchine Spark, e mãe do Alpep, e eu disse, não, essa vai ser minha parede para outro futuro. Foi a primeira parede de Pedro Militão como
criador, não de nascença, mas tipo de proprietário. Eu disse, essa vai ser minha primeira pareia, consegui ficar em terceiro colocado do animal que eu não tinha montado em casa para correr, pelo fato de já estar na liga do Team PM ali, assessoria. E aí Evandro Júnior fez o trabalho de casa bem feito e eu corri nele, perdi acho que na 5ª ou 6ª rodada queimando um boi preto. Então assim, eu jamais imaginaria que essa evolução ia ter. Mas que, como o Bebeto falou, são animais que você olha realmente se não... a gente tava falando ontem do cavalo do Netinho da Marcos, não era? O cavalo do Netinho. O cara com 4 anos, pô, já ganhando de reportal. E também o Pontos do Futuro também é uma prova muito específica. Tem cavalo, por exemplo, o Granito ele é de junho. O Ponto do Futuro dele ele não correu, que seria ano passado. Não tava nem domado. Se ele fosse de julho, teria corrido esse ano. Teria corrido esse ano e teria um ano de vantagem. De vantagem. Então, tem tudo isso. Né? É uma prova muito... Tanto que a prova mais importante de um cavalo é ser campeão Ponto Futuro. É uma prova importante. Eu acho que é o primeiro grande desafio, né? Bom, mas já vai dar ali quase 1 hora de bate-papo. E para a gente encerrar, eu queria ouvir do Pedro Militão. Bota uma chorada no... Uma mensagem. Assim, eu peguei muito você na capacidade de comunicação, na capacidade de formar opinião, né? Então, a mensagem para aqueles que estão começando, aqueles que se espelham, né, em vocês como sendo ali um modelo a ser seguido. Sim, sim. Né? A gente recebe muita mensagem, Marquinhos, não só nas redes sociais, às vezes até nas vaquejadas mesmo. A gente tá ali rodando, chega um cara, pô, me espelho muito em você. E o recado que eu deixo é de não desista. Não desista, o mundo é uma bola. E assim como eu, acredite, faça o seu trabalho bem feito, confie em Deus, seja honesto, que a hora chega. Então, não é só, eu vou pedir ajuda, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Claro, você pode chegar para um amigo e dizer, chefe, uma pessoa de casa, ou até uma pessoa que, assim como me ajudaram. Assim como eu falei para o Marquinhos, eu acho que há 2, 3 anos atrás, Marquinhos, eu quero trabalhar, deixa eu trabalhar no seu leilão. Eu disse, rapaz, eu tô lotado, tem umas pessoas, não dá, e assim vai. E eu não desisti. Fiz meu trabalho, trabalhei certo, trabalhei honesto, e aí essa hora chega e a gente vai já para o segundo leilão e já com pensamento de leilão de ano que vem. Já para esse ano a gente termina o leilão, né, Marquinhos? Acho que não só o Marquinhos, mas a maioria do cara quando faz um leilão, uma vaquejada, um evento. Aquela agonia, mas assim que termina, a gente ano passado lá na Integral Mix, assim que terminou, rapaz, ano que vem eu vou fazer isso. Você vai corrigindo. E esse tesão faz parte do sistema e é isso. Trabalhar correto, acreditar em Deus, fazer o trabalho bem feito, entendeu? E ser verdadeiro, você chegar e se você achar que não estou falando do cavalo aqui, se você achar que um cavalo não sirva para um cara, não é porque você vai vender aquele cavalo que você vai me enricar ou não. Chefe, Marquinhos, dá um passo para trás, vamos. Eu acho que esse cavalo não dá certo, essa égua não dá certo para cobrir o Napoleon, não dá certo para isso, para isso. Eu acredito que você vai ter muito mais ponto positivo de você. Esse bicho, todo mundo mandou eu beber esse copo d'água. Eu cabecei, não beba não, tá quente. Eu acho que o cara, se tiver uma seriedade ali no meio, o cara vai dizer, rapaz, esse bicho aí, ele... Tem que ter coerência, né? Tem coerência, pronto. Então, obrigado pela palavra e só agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. Acho que a gente não, que nem Marquinhos, que é dono da Integral, imaginou de fazer esse podcast, mas tá de parabéns, continue. E é isso aí, vamos a cada dia melhorar e fazer acontecer. Né? Se você tem um sonho, lute, vá atrás, não dá, fulano tá rindo porque você tá indo querer ser vaqueiro, ou querer ser alguma coisa aí, algum jogador, ou um empresário, ou você quer colocar um comércio. Se você tem um sonho, tente. Eu acho que é muito pior você se arrepender do que você não fez. Né? Se você for fazer o certo, acredite em você, confie em Deus e bola para frente. Bebeto, queria agradecer você ter participado com a gente no Integral Cast aqui. Eu achava importante você colocar também, você que hoje já está envolvido nesse ambiente que a gente observa,
né, que é a vaquejada, e eu acho que tem muita coisa boa, eu acho que a vaquejada tem amizade, eu acho que a vaquejada, no nosso caso, tem família, eu acho que a vaquejada tem também aprendizado, principalmente para gente que gosta de cavalo, que gosta de criar cavalo, né? Então eu queria agradecer também por você ter participado, foi importante e eu acho que acrescentou ao momento. Na verdade, pai, eu acho que essa parte da importância da vaquejada é só a gente que tá dentro que a gente consegue explicar. Tu falou sobre o ano que tu tava correndo o portal, de perder data, de perder aniversário, de perder coisas que deveria estar com teus amigos, com a tua família, e isso, por mais que eu não corra o ano todo, isso acaba acontecendo não comigo, mas com o papai, a gente tá no meio sempre, e a nossa agenda, querendo ou não, nos finais de semana, se a gente não realmente abrir um espaço para estar próximo das pessoas que não tem a ver com o esporte, a gente já tem todos os finais de semana preenchidos, e é isso, pai. Só torcer pelo sucesso, a gente aqui nos preparativos do leilão, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Pessoal, convidar todos vocês, dia 1º de agosto, no Hotel Gramareiro, aqui em Fortaleza, para mais um leilão Criação e Paixão. Inclusive, Marquinhos, eu queria fazer uma pergunta, até anotei aqui, ó, de como começou o leilão Criação e Paixão. Como conta pra gente aí? É meu primeiro Criação e Paixão, e sempre quando ano passado a gente foi fazer o leilão, e aí os meninos, não, mas tem o Criação e Paixão, a gente tem que fazer. Rapaz, esse leilão deve ser diferente mesmo. Então conta um pouco pra gente aí, pessoal que tá de casa, como é que vai ser como surgiu, na verdade, o Criação e Paixão? Na pandemia, né? Então esse é o quinto leilão, porque começou, a gente estava morando no Aras, naquele momento que apagou-se todas as luzes, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como fazer leilão, e aí veio a onda dos leilões lives, aquilo ali, a gente precisava entrar no clima, e a gente estava morando no Aras, e a criação estava muito próximo do nosso dia a dia, né? E aí eu digo, rapaz, criação e paixão. Vou fazer um leilão Criação e Paixão. Virtual, live, do jeito que tiver que fazer, mas vamos fazer. E foi um sucesso. Foi um leilão surpreendente, vendeu tudo, vendeu bem. Foi a primeira vez que eu fui, como não tinha um compromisso de receber ninguém no Aras, então eu fui comentar os lotes junto com os assessores, a turma de máscara, né? Então mas deu tudo certo. E aí, esse ano, a gente ia voltar a fazer um leilão nos moldes que a gente fez o primeiro leilão em 2011. Fizemos no hotel, fizemos no Marinas, e o primeiro leilão chamava Vitrine Integral Mix. E eu pensei em fazer esse ano Vitrine Integral Mix, porque ia voltar a um molde diferente do que a gente vem fazendo. Eu disse, rapaz, sabe uma coisa, eu vou manter o número Criação e Paixão. Representa tanto para a forma que a gente acredita que deve criar, que é o direcionamento da nossa criação, né? E aí mantivemos, e eu estou satisfeito. Eu acho que é a nossa forma de encarar a criação, tem que ser sempre. Quem acompanha os catálogos da Integral Mix sabe aí, com certeza, né? A foto que tem no começo, até a gente estava olhando no Bebeto lá, Bebeto novinho, acho que isso aí representa muito para um criador, ter toda a família, como você falou, dentro de ver aí um potro, até nascer, né? Na pandemia a gente não sabia o que ia acontecer, muitos amigos nossos se foram, familiares, mas saber como que começou com Criação e Paixão aí foi bem legal, e pode ter certeza que dia 1º de agosto, na sexta-feira, 1º de agosto, mas na quinta a gente tem uma apresentação lá no Aras Integral Mix, com a transmissão pela TV Vaquejada, pelo canal da Agreste Leilões. E aí, dia 1º, a gente leva um Criação e Paixão para o modo do vitrine, né? Que é dentro de um grande hotel aqui em Fortaleza. E aí, pode ter certeza, serão 34 lotes, pinçada, a gente fazendo aquelas reuniões. A reunião era aqui, que você fazia? Fazendo aquelas reuniões virtuais, você sempre com muito esmero aí, fazendo um trabalho bacana. E vamos fazer um grande leilão, com fé em Deus. Se Deus quiser. Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Lembra de curtir, se inscrever no canal do Bebeto.